Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução que define as medidas para a redução do consumo de papel, no seguimento também do trabalho que iniciámos em 2017, de consumíveis de impressão, e acrescentando também a redução de consumo de produtos de plástico na administração pública, definindo como regra a proibição de uso a garrafas, sacos e louça de plástico e forçando o uso de materiais alternativos com orientações também para a contratação pública, naturalmente. A resolução tem caráter vinculativo para a administração direta e indireta do Estado, incluindo os institutos públicos de regime especial e também para os gabinetes dos membros do Governo e setor empresarial do Estado. Foi também aprovado um conjunto de medidas para fazer face aos danos e prestar apoio à população e empresas afetadas pelo furacão Leslie, ocorrido nos dias 13 e 14 de outubro de 2018 e cujo impacto negativo foi muito especial na região centro ou numa parte da região centro. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou hoje um decreto-lei que cria e regulamenta o programa de capacitação de investimento para o interior, que tem como objetivo a dinamização dos territórios do interior e estabelece um regime jurídico aplicável a projetos que venham a receber a qualificação de projeto de investimento para o interior. Por feliz coincidência, aprovamos também vários contratos de investimento, alguns dos quais com impacto na criação de postos de trabalho no interior nesta mesma manhã. Para mais esclarecimentos sobre os apoios que resultam dos danos provocados pelo furacão, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento e da Coesão. Peço perdão. Muito boas tardes. De uma forma sucinta, dar conta do conjunto de medidas que o Conselho de Ministros adotou num sentido de criar condições para uma imediata ação de reabilitação e de apoio a um conjunto de iniciativas no sentido de apoiar quer as populações, quer as empresas, quer os agentes públicos e privados na reparação dos danos do furacão Leslie, que, conforme já foi dito, afetou de uma forma particular a região centro e dentro desta com maior intensidade determinado tipo de municípios. Foram desde logo adotados mecanismos que vão facilitar e que vão flexibilizar mecanismos de contratação pública, quer no domínio da contratação de empreitadas até o valor sensivelmente de 5 milhões de euros, criando a possibilidade de se lançarem empreitadas por ajuste direto com consulta a 3 entidades, mecanismo que naturalmente tem como objetivo criar condições para que haja uma maior rapidez no início das obras necessárias para repor as infraestruturas públicas nas condições que existiam antes deste evento. Também esse mesmo decreto-lei veio também a criar a flexibilização de condições administrativas, de condições de natureza de procedimento orçamental que privilegiam e facilitam o processo de decisão e o processo de autorização interno tendente também a que possam ser adotadas as medidas neste domínio. No que se refere ao outro conjunto de medidas destinadas a repor rapidamente e a reparar de forma o mais extensa possível aquilo que se justifica em matéria de apoio público, salientava naturalmente 3 ou 4 dessas medidas. A primeira delas tem a ver naturalmente com o apoio
ao abrigo do instrumento que o Governo dispõe para acudir a situações de emergência em matéria de habitação. O Governo tem ao seu dispor o instrumento do porta de entrada, que se destina a repor de uma forma célere, de uma forma bem focada, aquilo que é importante fazer-se nestas situações, que é acudir às pessoas que viram as suas habitações afetadas de uma forma substancial, de uma forma que põe em causa as condições da sua habitabilidade. Portanto, é este mecanismo que vai ser ativado, que já está a ser ativado, aliás, que já decorrem em conjunto com os municípios os devidos métodos e mecanismos de inventariação para a identificação destas situações. Outra preocupação tem a ver, naturalmente, com a questão de criar condições para que as empresas possam repor em condições de operacionalidade rapidamente os seus ativos produtivos. Trata-se de um mecanismo de criação de uma linha de crédito que vai ser acionada dentro de semanas, rapidamente, e que tem em vista repor os ativos afetados pelos incêndios e que vai ter uma abrangência que vai cobrir todos os setores económicos e empresariais, desde a indústria, desde o turismo, passando pela agricultura, com os seus mecanismos próprios, mas também cobrindo a indústria das pescas e do mar. Também, relativamente a estes mecanismos de apoio ao investimento empresarial de reposição das capacidades produtivas, serão acionados os mecanismos mais específicos no domínio da agricultura, do PDR 2020, destinados a apoiar os prejuízos e os danos mais específicos, quer das culturas permanentes, quer de questões relacionadas com cooperativas e organizações de produtores. Finalmente, um terceiro bloco de ações tem a ver repor o funcionamento e a operacionalidade e a disponibilidade de infraestruturas públicas. Infraestruturas públicas, naturalmente, no domínio escolar e no domínio da saúde, mas também noutros domínios, como as infraestruturas portuárias, os tribunais, as estradas, portanto, de tudo aquilo que é propriedade e é de gestão pública e que, naturalmente, foram tomadas as devidas medidas para, num curto espaço de tempo e aproveitando os mecanismos de flexibilidade que vos falei logo no início, possam ser repostas ao serviço das populações no mais curto espaço de tempo. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro Adjunto e da Economia para mais esclarecimentos relativamente ao programa Capacitação do Interior e aos contratos de investimento hoje aprovados no Conselho de Ministros. Muito obrigado, Sra. Ministra. O Conselho de Ministros aprovou 4 contratos fiscais de investimento que visam o apoio ao investimento em 4 unidades produtivas no país. No seu total, o investimento a que se reportam estes contratos atinge 390 milhões de euros, com a criação de 377 postos de trabalho. Entre os postos de trabalho que vão ser criados de novo e aqueles que se mantêm em unidades produtivas que aumentam a sua capacidade, estamos a falar de cerca de 2.580 postos de trabalho. Gostava, a esse propósito, de salientar que três destes investimentos são realizados no interior do país. Os investimentos no interior serão localizados em Castro Verde, em Nelas e na Guarda. No total, representam 340 milhões de euros de investimento privado, com a criação de 326 postos de trabalho. Ao nível da criação de postos de trabalho, destacaria o investimento a realizar na Guarda, são 38 milhões de euros, com a criação de 129 postos de trabalho novos.
é, portanto, um conjunto de investimentos muito significado, particularmente para os territórios do interior do país. Por forma a estruturar os esforços de captação de investimento para o interior, o Governo aprovou também um decreto-lei que resulta das decisões tomadas no Conselho de Ministros de 14 de julho sobre a valorização do interior. Trata-se do decreto-lei que cria o Programa de Captação de Investimento para o Interior. Este decreto-lei tem duas vertentes específicas. Por um lado, a criação de uma Comissão de Promoção de Investimento no Interior, que associa diversas entidades públicas, entre os quais a ICEP e o IAPMEI, mas que também tem a participação de atores locais, no sentido de assegurar que os esforços externos de atração de investimento para Portugal possam também ter uma visibilidade maior relativamente aos territórios do interior. A segunda componente deste decreto-lei respeita à simplificação de procedimentos que respeitem a investimentos realizados no interior. Nesse sentido, por intenções de investimento que tenham uma dimensão de investimento superior a 10 milhões de euros ou que preencham outros requisitos, designadamente serem oriundos de investidores portugueses da diáspora, poderão beneficiar de um acompanhamento mais estruturado e de uma simplificação de procedimentos. Este programa, como dizia, é uma componente importante do Programa de Valorização do Interior e da estratégia do Governo de assegurar a atração de investimento capaz de criar emprego, capaz de reter e atrair populações para os territórios do interior. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores. Wilton Led, CMTV, pergunto-lhe em relação às medidas para enfrentar o furacão Leslie, se há algum bolo definido para esse apoio extraordinário, tendo em conta que os municípios, os principais, já fazem um balanço de superior a 80 milhões de euros. E por fim falou ainda na linha de crédito para as empresas, qual é que é o valor dessa mesma linha de crédito? Muito obrigada, Sr. Secretário. Muito obrigado. Obrigado. O inventário dos danos ainda está em curso, não está concluído. É um inventário mais difícil de fazer e mais complexo, porque os efeitos deste evento espraiaram-se por um território mais vasto. Temos já convicção de que ele é um fenómeno, por exemplo, muito mais disseminado pelo território do que aquele que foram, por exemplo, os incêndios de 2017. Isso dificulta aquilo que nós queremos fazer, que é um levantamento no terreno, sempre articulado com os municípios. Portanto, de qualquer forma, mesmo com este inventário ainda por completar, já temos, portanto, ideias daquilo que são os principais problemas e o Governo não quis deixar de corresponder desde já com o compromisso de apoiar e dizer de uma forma clara e comprometer-se com medidas de apoio. Portanto, não temos ainda esta decisão do Conselho de Ministros ainda não fixou valores, montantes que estão ainda em definição. No entanto, aquilo que podemos dizer é que a experiência que temos e que nos vão ajudar rapidamente a ter as fontes de financiamento necessariamente garantidas para assumir estes compromissos que acabamos agora de assumir, adotar. Aquilo que posso dizer, portanto, em relação à linha de crédito, que entendemos que após aos danos têm de ser naturalmente deduzidos as indemnizações que, neste caso, no caso das linhas de crédito, das empresas, que serão as beneficiárias, terão
acesso das companhias de seguros, dos contratos que mantêm. Portanto, nós estimamos que esta linha de crédito não necessite de um valor que seja superior a 10 milhões de euros. E que será necessário, portanto, e que será suficiente para fazer face àquilo que nós conhecemos dos municípios fundamentais e onde se verificaram os maiores impactos. Portanto, isso trata-se naturalmente de necessidades líquidas, e digo, após a nossa previsão da cobertura por seguros, que são frequentes, portanto, em empresas já de média e de dimensão relativamente grande, como algumas das empresas que nós vimos afetadas. Portanto, é isto que se pode avançar agora, na certeza, porém, que todo o conjunto das medidas que estão aqui têm fontes de financiamento que são as normais, em alguns casos utilizando os organismos públicos dos seus orçamentos, noutros recorrendo a outras fontes, nomeadamente de fontes comunitárias, como no caso da agricultura, como será também no caso do mar. Portanto, é um trabalho que será definido agora nos próximos dias. Obrigado, Sr. Secretário. Almoço e até para a semana.